Se tem uma coisa que nem a escola, nem a faculdade e nem a pós nos ensinaram, foi como planejar nossa carreira, não é mesmo? E a maioria das pessoas se sente travada quando fala em organizar um plano de ação, um plano de gestão para sua carreira, não por falta de capacidade, mas sim por falta de direção. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um plano de carreira realista, realizável, mesmo que você esteja se sentindo perdida, desmotivada ou com mil vontades ao mesmo tempo sem nenhuma direção. E uma coisa que já pode ter acontecido com você é: você já criou algumas metas, já preencheu algumas planilhas, se inscreveu em cursos e continuou perdida. Isso costuma acontecer porque quando a gente está se sentindo mal com a nossa carreira, no trabalho atual, a gente começa a pensar, eu preciso sair dessa. A gente começa a procurar algumas ações, ainda que pontuais, para trazer um certo alívio. Então, a gente procura um curso, atualiza o currículo, entra num processo seletivo. Mas quando a gente começa a agir dessa forma, duas coisas podem acontecer. Ou você travar no meio do processo, ou acabar entrando em uma outra vaga muito parecida com o que você já vive atualmente e voltar a se sentir mal. E isso acontece porque, na prática, quando a gente está fazendo esses movimentos, a gente está montando um plano de fuga e não um plano de ação. E planejar a sua carreira de forma muito consciente com esse plano de ação para a sua carreira vai fazer toda a diferença. Ter um plano, além de nos ajudar com aquele momento de ansiedade, daquele 8 ou 80, porque quando a gente começa a pensar num processo de mudança, a gente vai passar ali por um misto de emoções. Então, a gente vai ter aquele pico de energia de achar que eu vou conseguir, vai dar tudo certo, eu vou fazer aqui muitas ações e vai dar tudo certo. Mas também, durante esse processo de mudança, de reinvenção profissional, a gente também vai passar por outros momentos da curva da gestão de mudanças. Então, você vai sim se deparar com momentos de frustração, de negação, e é por isso que ter um plano te ajuda, inclusive, com essa gestão emocional. Isso porque a nossa mente pode nos levar a ter picos de muito otimismo e de muito pessimismo. E quando a gente tem um plano realista, que foi pensado de fato para chegar naquele objetivo profissional, esse ruído mental, essas vozes da sua cabeça são reduzidas e você consegue de fato avançar com o seu plano. Ter um plano também nos ajuda com outros dois recursos que são muito importantes no processo de mudanças: o uso do tempo e o uso do nosso foco, da nossa energia. Quando a gente tem um plano, a gente consegue parar de desperdiçar energia com o que não importa, de fazer tarefas e atividades que muitas vezes vão nos manter ocupados, mas não necessariamente construindo esse caminho da onde a gente quer chegar. Eu quero te dizer com isso que direcionar esforço é diferente de só se movimentar. Então, você pode estar aí muito ocupado, atualizando o seu LinkedIn, fazendo o seu networking, mas sem clareza, isso pode não estar te levando a lugar nenhum. Então, é muito comum que as pessoas cheguem e comentem, mas eu já fiz vários planos e não dá certo. E quando a gente para olhar, de fato, esse plano ele tinha muitas ações, mas não necessariamente ações congruentes com o objetivo que foi traçado de carreira. E aqui eu não estou te dizendo que você precisa ter todas as respostas, mas você precisa saber por onde começar. Então, vem comigo que agora eu vou te ensinar os três passos que eu utilizo com os meus clientes durante os processos de orientação profissional, quando a gente está fazendo o plano de carreira. A primeira etapa é o compreender. Nessa etapa do compreender, é quando a gente entende o que precisa acontecer nessa mudança para você ficar bem. Então, a gente levanta quais são as suas necessidades materiais e emocionais. A gente avalia também como que você chega até aqui. O que você já traz na sua bagagem? E nesse ponto também é muito comum, que se você está muito estafada, muito insatisfeita com o seu trabalho atual ou com a atividade que você faz, você não quer olhar para sua trajetória e chega até a pensar, eu não quero levar nada, eu quero mudar tudo. E justamente olhar para sua trajetória, para sua bagagem, vai te ajudar a economizar tempo quando a gente for falar do seu plano de capacitação ou de experimentação. Nessa etapa do compreender, é muito importante que você avalie quais são seus interesses, quais são seus valores, quais são as suas habilidades, o que você é muito boa em fazer. Quais são aqueles assuntos que você tem muito interesse, que você poderia ficar falando desse mesmo assunto por muito tempo? E quais são os seus valores? O que você não negocia nessa próxima fase da sua carreira? É qualidade de vida? É estabilidade? É uma rotina de trabalho em um ambiente que seja harmônico? É ter um espaço para trabalhar? Então, indo na contramão de muitas pesquisas que mostram a tendência, a busca pelo home office,
Tem pessoas que não encontram na sua casa esse conforto, essa possibilidade de trabalhar home office de forma muito confortável e buscam sim uma vaga presencial, mas que seja perto da sua casa, para que não precise ficar ali muito tempo em trânsito. Esse é um ponto muito pessoal. Não quer dizer que você só vai alcançar o seu objetivo se todos esses pontos tiverem sido atendidos. Mas justamente ter esse levantamento é o que vai te ajudar a pesar ali na etapa de avaliação de mercado e de possibilidades, o que faz mais sentido você investir tempo e energia agora. Na etapa 2, a etapa do escolher, é a etapa onde a gente sai da pressão para o propósito. É importante que nessa etapa você analise o mercado, que você explore possibilidades profissionais para ampliar caminhos e comparar com mais assertividade. Quando você faz uma análise do mercado, de fato avaliando quais são as possibilidades que existem de verdade para eu trilhar aqui. Esse foi o caso recente de uma cliente que chegou com esse desafio. Amava ensinar, mas não aguentava mais estar em sala de aula. E foi quando ela foi pesquisar no mercado algumas opções, interesses antigos, vontades que foram passando ao longo da vida, mas quando ela avaliou, quando ela colocou na balança o que de fato tinha em comum ali de todas essas opções que ela pesquisou no mercado, era de fato o ensinar, pesquisando possibilidades de continuar ensinando sem estar na sala de aula. Para ela, o caminho que fez mais sentido foi o de prestar então consultoria de projetos de vida para as escolas. E aí, com essa clareza do que de fato ela queria para esse próximo capítulo da vida dela, a gente avançou para a terceira etapa do plano, que é o alcançar. Como eu faço então, como eu desenho esse caminho para alcançar esse meu objetivo de carreira? Ou seja, agora que você já compreendeu e escolheu um caminho, é a hora de colocar esse plano de ação no papel. E é importante que desse seu plano, desse seu objetivo, você quebre em metas. Você visualize a realização desse plano em metas de curto, médio e longo prazo. Isso porque, quando a gente trabalha apenas com metas de curtíssimo prazo, pode ser que isso não te desafie, você fique procrastinando de agir, já que uma meta tão pequenininha, a hora que eu quiser eu vou lá e faço. Ou também, se você coloca metas de muito longo prazo, por mais que você tenha claro quais são os benefícios dessa mudança, você não tenha força de ação durante o processo e acaba desistindo no meio do caminho. Importante também considerar, nesse desenho das suas metas, prazos realistas e que elas dependam apenas de você. Então, se o seu plano, por exemplo, é mudar de profissão, e para exercer essa profissão você precisa fazer uma faculdade de 4 anos. Não dá para você colocar que a sua transição de carreira vai acontecer daqui 6 meses. Ou, por exemplo, que meu chefe seja mais gentil comigo. Você precisa colocar ações que dependam de você, que você possa agir de fato e influenciar essa mudança na sua vida, e não atribuir, terceirizar a responsabilidade para outras pessoas. É importante considerar nesse plano também quais são as capacitações que você vai precisar realizar para exercer essa profissão. Como, por exemplo, no caso dessa minha cliente, ela amava ensinar, ela tinha domínio do conteúdo, mas ela não tinha a habilidade de gestão de projetos para entregar uma consultoria. Ela sabia fazer na prática que ela tinha essa habilidade, mas ela não tinha o conhecimento dessa sistematização dos processos. Então, entrou no plano de capacitação dela, adquirir esse conhecimento sobre gestão de projetos, para que ela conseguisse traduzir todo esse conhecimento dela em forma de consultoria. Planejamento financeiro é muito importante também, você organizar suas finanças para essa mudança, para essa transição. E olha como as coisas vão se completando. Você viu que o seu plano de capacitação pode exigir que você precise buscar outros conhecimentos. Quanto vai custar esse plano de capacitação? Esse plano de capacitação também precisa entrar no seu planejamento financeiro, do que você vai precisar investir para fazer essa mudança. Eu gosto muito de usar o exemplo de quando a gente vai fazer uma mudança de casa. Se você já mudou de casa alguma vez, você sabe que, além de você buscar esse novo imóvel, você também precisa organizar algumas outras coisas para que essa mudança aconteça. Então, além desse novo imóvel, de checar se ele precisa de uma preparação ou se você já pode mudar para lá, você vai precisar investir também em um carreto para fazer o transporte, talvez em alguém para te ajudar a movimentar esses materiais para lá. Talvez um eletricista para fazer algum reparo nesse novo imóvel. Então, quando a gente pensa num plano de ação para sua carreira, fazendo essa analogia com um plano de mudança de casa,
Seria justamente isso. Então, eu já sei para onde eu vou mudar, eu já escolhi qual é o imóvel que eu vou mudar. O que que esse imóvel precisa para que eu consiga mudar para lá? O que eu preciso para mudar para lá é, de fato, o seu plano de capacitação, o seu plano de gestão financeira e também, além dessas questões mais práticas, como a capacitação, onde você vai experimentar, onde você pode treinar essas suas novas habilidades e também os investimentos. É muito importante mapear quem pode te ajudar nessa jornada. Quem são as pessoas da sua rede de relacionamentos que podem te apoiar? São colegas que já atuam nessa área, são mentores, são ex-chefes? Quem são as pessoas que podem te apoiar durante esse processo? E claro que não pode faltar a cada meta de curto, médio e longo prazo. Para a realização desse objetivo de carreira, você precisa colocar uma data para acontecer. Pode ser que esse plano sofra alteração no meio do caminho e que não de fato as etapas aconteçam exatamente nas datas que você colocou? Muito provavelmente, porque é a vida acontecendo. Durante o caminho e execução do plano, você vai tendo clareza de outras ações que você precisa realizar e de ações que você precisa tirar do seu plano que você pensou inicialmente. Mas assim como eu usei o exemplo da casa, você não aluga a casa e fala, um dia eu vou mudar, um dia esse carreto vem. Você põe data para mudar, você põe data para esse carreto vir te buscar, você põe data para chegar com esse carreto nesse novo imóvel. E assim como a gente pensa no processo de mudança da casa colocando datas, quando você tem uma data para o carreto vir te buscar, por mais que você esteja muito cansada no dia anterior, você sabe que você não pode deixar o seu guarda-roupa no imóvel anterior que você vai entregar. Então você dá um jeito de colocar essas roupas na caixa, no saco, aonde for, para que o carreto possa levar no dia seguinte. Ou você lida com isso. Olha, o carreto vai chegar amanhã. Eu não tenho como levar essas coisas, mas eu preciso então incluir mais uma linha aqui nas minhas tarefas da gestão de mudança dessa casa para levar essas roupas ou aceitar que eu vou deixar essas roupas para trás. Viu só como é muito mais possível realizar um plano de ação de fato assertivo para a sua carreira, quando você passa por todos esses passos, primeiro, então, compreender o que está te levando a fazer essa mudança, o que que você vai levar, o que que precisa conter nessa nova mudança para que você fique bem e tenha valido a pena ter feito todo esse processo. Escolher qual é o formato, por qual caminho você vai, e daí então o alcançar, que é traçar esse plano com data para acontecer, com metas de curto, médio e longo prazo, incluindo não só quais os conhecimentos que você tem que ter, mas também quais as habilidades, quais são as atitudes que você precisa ter durante esse processo. Se você chegou até aqui ao final desse vídeo, eu quero te dar parabéns. Você já está há muitos passos à frente da maioria das pessoas que estão perdidas, que estão sim pensando no processo de reinvenção da sua carreira, mas que de fato não tiraram esse tempo precioso para pensar em como fazer isso de uma forma sustentável, saudável e que de fato consiga se realizar. E se você quiser contar para mim aqui embaixo qual dessas etapas você já realizou ou tem alguma dúvida em relação a como realizar, conta aqui embaixo para mim e quem sabe eu não respondo no próximo vídeo. Não esquece também de compartilhar com alguma amiga que também está querendo fazer as pazes com a sua carreira e se inscreve nesse canal para receber os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!